Olá, vestibulando! Olá, vestibulanda! Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos resolver algumas questões do Enem sobre o romantismo. Primeira questão é em 2009. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. Por isso deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mugue, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Com relação à valorização do romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que: letra A. O romance no sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos pela imigração europeia. Não, essa opção está errada. O romance do sul do país não se caracteriza por essa temática essencialmente urbana. Letra B. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização nas cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. Essa opção também está errada, porque o José de Alencar é realmente um representante do romance urbano, mas ele não trata das relações conflituosas entre as raças. Letra C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Excelente definição, é isso mesmo. Então, característica muito forte desse romance, né, que é ambientado no Nordeste, é justamente a valorização desse vocabulário, o uso desse vocabulário típico da região, assim como expressar a vida do homem em relação a essas dificuldades que ele enfrenta nessa natureza agreste, né? E aí, com isso, ele mostra o ponto de vista desses menos favorecidos, as pessoas que moram nessas regiões e que enfrentam tantos problemas, tantas dificuldades. Letra D. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. Essa opção também está errada, porque Machado de Assis não faz parte desse contexto do romantismo e também não fala de raízes africanas e indígenas. Letra E. Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas de décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. Essa opção está errada também, porque aí nós estamos falando de um texto do século XIX, e aí nós estamos fazendo uma comparação com autores do século XX, são temáticas também diferentes. Segunda questão era em 2010. Soneto. Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O teu adeus, minha saudade, fazem que o insano do meu viver me prive, e tenho os olhos meus na escuridade, dá-me esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Esse é um texto do Álvares de Azevedo. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é: letra A. A angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte.
Não, essa opção está errada, porque o que a gente percebe não é uma angústia, é uma tristeza, é muito mais uma melancolia. Letra B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Sim, é isso mesmo. Então ele sente essa tristeza, essa melancolia, porque ele não tem essa possibilidade de reação diante da perda, né? É um processo que ele precisa aceitar. Letra C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Opção errada também, porque não tem descontrole das emoções e também a gente não percebe uma autopiedade aí. Letra D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Não, opção errada, não há desejo de morrer. Não nesse poema. Letra E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Olha uma pegadinha aí, né? O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento é característico sim da segunda geração romântica, no entanto, não está presente nesse poema. Portanto, opção errada. Terceira questão era em 2013. Ora, dizeis, não é verdade, pois o senhor Lúcio queria esse cravo, mas vós lhe podíeis dar, porque o velho militar não tirava os olhos de vós. Ora, conversando com o senhor Lúcio, acordastes ambos, que ele iria esperar um instante no jardim. O trecho faz parte do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Nessa parte do romance há um diálogo entre dois personagens. A fala transcrita revela um falante que utiliza uma linguagem. Letra A, regional com termos característicos de uma região. Não, essa opção está errada. A gente percebe um vocabulário bastante rebuscado, bem elaborado, culto. Então, são características regionais que estão presentes aí. Letra B, culta com domínio da norma padrão. É isso mesmo. Esse é o gabarito da questão. Então, ora dizeis, vós, lho, podias. A gente percebe aí características muito fortes da norma culta, né? A presença dessas características da norma culta, e aí, com isso, claro, o domínio da norma padrão. Letra C, técnica com termos de áreas específicas. Não, também está errada, porque a gente não percebe características, né, da linguagem técnica. Letra D, informal com estruturas e léxico coloquiais. Também está errada, porque a linguagem não é informal, ela é formal, é culta. E letra E, lírica com expressões e termos empregados em sentido figurado. Também está errada, porque não há sentido figurado, utiliza-se apenas a norma culta. Quarta questão, em 2015. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram, todos com avidez, informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetiria agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam estilo os noveleiros. A Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as diferenças devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Esse é um trechinho aí de Senhora, de José de Alencar. O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo pós. Letra A. O trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. Não, essa opção está errada. A intenção do José de Alencar ao descrever a personagem dessa forma,
não foi desvalorizar a mulher, foi retratar apenas, né? Mostrar como é que era a realidade da mulher nessa época. Letra B. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo de seu romance. Opção errada também, porque uma das características de Zé de Alencar é justamente mostrar essa realidade dos hábitos sociais, dessas convenções sociais, e não mascarar. Letra C. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. Opção errada também, porque elas não são remodeladas, elas são reproduzidas no texto. Letra D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher financeiramente independente. Excelente definição, perfeito. Então, o que o narrador mostra e o que o Zé de Alencar mostra, né? Por mais que essa mulher fosse financeiramente independente, as características da sociedade, né, machista, sexista, mostra que essa mulher ainda é inferior, então ela precisa seguir determinados padrões impostos pela sociedade para que ela seja aceita. Letra E. O narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Essa opção está errada, porque ele não mostra hábitos avançados. Embora ele tenha uma visão bastante avançada, isso fica muito claro na obra de Zé de Alencar, ele não mostra hábitos avançados. Ele retrata o que acontecia naquela época. Quinta questão, em 2018. Talvez julguem que isto são voos da imaginação, é impossível. Como não dar largas à imaginação quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e se desenvolve. Na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo, e em cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do país. Esse é um trechinho também de um texto de José de Alencar. No fragmento da Crônica de José de Alencar, publicado em 1854, a temática nacionalista constrói-se pelo elogio a letra A, passado glorioso. Não, opção errada, porque ele não fala do passado, ele tem aí uma visão do futuro, né? Da realidade, como o país está progredindo, está melhorando e mostra que vai continuar se desenvolvendo. Letra B, progresso nacional. Perfeita definição. Então, o que ele mostra, né? Que o país tem evoluído, ele tem progredido, e é isso que ele faz questão de ressaltar nessa crônica, o progresso do país, o progresso nacional. O que é muito comum no século XIX dentro do romantismo, né? Essa valorização do que é nacional, valorização do país. Letra C, inteligência brasileira. Não, ele não fala da inteligência brasileira, ele fala do país, do quanto está progredindo. Letra C, imponência civilizatória. Não, essa opção também está errada, porque o foco é o progresso. Letra E, imaginação exacerbada. Não, de forma alguma, não é a imaginação dele, não é uma constatação que ele coloca nessa crônica. Finalizamos aqui então a nossa aula de resolução de questões do romantismo brasileiro. E se você quiser conhecer o curso completo de literatura para o Enem, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos que estão se preparando para o vestibular. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!